E aí, pessoal, hoje vamos mergulhar num assunto sinistro, os serial killers mais tenebrosos da história. Preparem-se para detalhes chocantes sobre esses criminosos que chocaram o mundo. Homens e mulheres que, por trás de rostos comuns, escondiam mentes perturbadas, capazes dos atos mais cruéis. Nessa jornada, vamos desvendar o lado obscuro da mente humana, buscando entender o que leva alguém a se tornar um serial killer. Nossa expedição começa na Londres do final do século XIX. As ruas escuras e nebulosas de Whitechapel se transformam no palco de uma série de assassinatos brutais. As vítimas mulheres, muitas vezes marginalizadas pela sociedade. O algoz, uma figura misteriosa que a história batizou de Jack, o Estripador. A violência dos crimes chocou a Londres vitoriana. A polícia, mesmo com todos os esforços, nunca conseguiu capturar o assassino, que sumiu nas sombras da cidade tão rápido quanto surgiu. Muitas teorias tentam desvendar a identidade do assassino, mas a verdade se perdeu no tempo. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos, onde o nome Jeffrey Dahmer ainda arrepia. Dahmer espalhou o terror em Milwaukee entre o final dos anos 70 e início dos anos 90, cometendo crimes que chocaram o mundo. Dahmer atraía suas vítimas, geralmente homens jovens, para seu apartamento, onde as drogava, torturava e matava. O horror não terminava com a morte. Dahmer praticava necrofilia e canibalismo, guardando partes dos corpos de suas vítimas, como se fossem souvenirs. Ele fotografava suas vítimas em diferentes estágios de decomposição, como se quisesse registrar sua obra macabra. Diante das provas e de sua confissão, ele foi considerado culpado por 15 assassinatos e condenado a 15 prisões perpétuas. A história de Jeffrey Dahmer levanta questões sobre a natureza do mal e os limites da sanidade. Nossa jornada sombria nos leva agora para a figura de Harold Shipman, um homem que personificou o lobo em pele de cordeiro. Ele era um médico de aparência comum, mas por trás de seu jaleco branco, escondia-se um dos mais notórios assassinos em série da história moderna. Médico respeitado, Shipman usou sua posição para cometer seus crimes. Ele conquistava a confiança de seus pacientes e colegas, criando uma fachada de profissionalismo e cuidado. Conhecido como Dr. Morte, Shipman matou centenas de pacientes ao longo de 20 anos. Suas vítimas eram, em sua maioria, idosos vulneráveis que confiavam nele para cuidar de sua saúde. Ele aplicava doses letais de analgésicos em suas vítimas, muitas delas idosas e debilitadas, com a desculpa de aliviar o sofrimento. No entanto, seu verdadeiro objetivo era a morte, e ele agia com frieza e precisão. A Casa dos Horrores de Shipman era seu próprio consultório. Ali, ele transformava um lugar de cura em um cenário de terror, onde a confiança era traída de forma impiedosa. Por anos, ele agiu impunemente, levantando poucas suspeitas. Sua habilidade em mascarar seus crimes permitiu que ele continuasse sua onda de assassinatos sem ser detectado. Em 2000, Harold Shipman foi considerado culpado por 15 assassinatos, mas estima-se que o número real de vítimas seja muito maior, chegando a 250. Seu julgamento chocou o mundo e revelou a extensão de sua crueldade. Em 2004, ele se suicidou na prisão, levando consigo os motivos de seus crimes e deixando um rastro de dor e descrença. Sua morte não trouxe paz às famílias das vítimas, que ainda buscam entender como um médico pôde se transformar em um monstro. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Entramos agora no universo macabro de John Wayne Gacy, um homem que usava uma máscara de palhaço para esconder sua verdadeira face, a de um cruel assassino em série. Gacy era conhecido na comunidade como um cidadão exemplar, participando de eventos beneficentes e alegrando crianças fantasiado de Pogo, o palhaço. Porém, por trás dessa fachada de normalidade, escondia-se um predador. Entre 1972 e 1978, Gacy sequestrou, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens, a maioria adolescentes. O porão da casa de Gacy se tornou um macabro cemitério. A máscara de Gacy finalmente caiu quando um de seus possíveis alvos conseguiu escapar,
e o denunciou à polícia. H. H. Holmes, o arquiteto do horror. Um nome que ressoa com terror e mistério até os dias de hoje. Nossa expedição pelo lado obscuro da humanidade nos leva agora ao final do século XIX, na vibrante Chicago, palco da primeira Feira Mundial dos Estados Unidos. Era uma época de grandes esperanças e inovações, onde a cidade se tornava um símbolo de progresso e modernidade. Em meio à promessa de progresso e maravilhas tecnológicas, um homem arquitetava um plano diabólico. Enquanto a cidade se maravilhava com as novas invenções, ele planejava algo sinistro. Seu nome era H. H. Holmes, um homem charmoso e inteligente, mas com uma sede insaciável por crueldade. Ele usava seu charme para enganar e atrair suas vítimas, escondendo sua verdadeira natureza. Holmes construiu um hotel majestoso, conhecido como Castelo Holmes, que escondia um segredo terrível. O edifício por fora parecia um hotel comum, mas por dentro era um verdadeiro pesadelo. O hotel de Holmes era uma verdadeira armadilha, um labirinto de corredores secretos, quartos à prova de som, alçapões e um forno crematório. Cada detalhe foi meticulosamente planejado para facilitar seus crimes horrendos. Durante a Feira Mundial, Holmes atraía turistas e viajantes para seu hotel, onde os matava e roubava seus pertences. Ele se aproveitava do grande fluxo de visitantes para cometer seus crimes sem levantar suspeitas. Após a feira, as atividades de Holmes começaram a chamar a atenção da polícia. As investigações revelaram a extensão de seus crimes, chocando a nação e marcando seu nome na história como um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos. Pedro Lopes, o monstro dos Andes. Um nome que evoca medo e horror nas mentes de muitos. Nossa jornada nos leva agora para os Andes, onde a vastidão da natureza selvagem se torna palco para uma série de crimes que chocaram a América Latina. As montanhas majestosas escondem segredos sombrios e histórias de terror. O protagonista dessa história macabra é Pedro Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes. Sua face se tornou sinônimo de maldade pura. Lopes, um homem com um olhar frio e calculista, confessou ter matado mais de 300 meninas na Colômbia, Equador e Peru. Suas ações deixaram um rastro de dor e sofrimento. As vítimas de Lopes, em sua maioria meninas indígenas e pobres, eram atraídas com a promessa de doces, dinheiro ou ajuda. Ele se aproveitava da vulnerabilidade e inocência dessas crianças. Ele as levava para locais isolados, onde as torturava, estuprava e assassinava. Esses locais remotos se tornaram túmulos silenciosos para suas vítimas. Preso em 1980, Lopes confessou seus crimes com frieza, descrevendo os detalhes macabros com uma naturalidade assustadora. Sua falta de remorso chocou até os investigadores mais experientes. Condenado a 16 anos de prisão, a pena máxima na época no Equador, Lopes foi libertado em 1998 por bom comportamento. Sua libertação gerou indignação e medo, pois muitos acreditam que ele ainda representa uma ameaça. Ted Bundy, o assassino carismático. Nossa viagem pelo lado obscuro da mente humana chega ao fim com a história de Ted Bundy, um dos serial killers mais famosos e enigmáticos da história americana. Bundy desafiava o estereótipo do assassino em série. Jovem, bonito, inteligente e articulado, ele era descrito por muitos como charmoso e carismático. Ninguém desconfiava que por trás daquela fachada de normalidade escondia-se um predador cruel. Bundy atacava jovens universitárias em diversos estados americanos durante a década de 1970. Ele as atraía fingindo estar ferido, usando seu charme ou se passando por uma figura de autoridade. Seus crimes eram marcados por extrema violência. Condenado à morte, ele confessou seus crimes pouco antes de ser executado na cadeira elétrica em 1989. Esses foram alguns dos serial killers mais notórios da história. Suas histórias nos chocam, nos revoltam e nos fazem questionar a natureza humana. Como alguém pode ser capaz de tamanha crueldade?
A resposta para essa pergunta talvez nunca seja encontrada. As motivações por trás desses crimes são complexas. Um emaranhado de fatores psicológicos, sociais e, quem sabe, até mesmo biológicos. Ao estudarmos esses casos, ao entendermos a mente desses criminosos, podemos aprender a identificar os sinais de alerta, a proteger nossas comunidades e, quem sabe, a evitar que tragédias como essas se repitam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.